Aliás, vou colocar um superchat na tela, porque tem a ver com a discussão que a gente estava fazendo ontem. O Bruno Ribeiro pergunta: qual foi a última guerra que as forças brasileiras fizeram parte? Essa visão militar de lidar com a vida e a morte não é mais uma propaganda ideológica do que uma realidade no caso das Forças Armadas brasileiras? Essa contradição entre um país que pouco se envolve em guerras, mas mantém esse discurso, Manuel, como para quem é civil entender isso? Olha, de fato, o último engajamento que o Brasil teve foi a Segunda Guerra Mundial. Não significa que o militar seja isento do preparo permanente. Muito antes, pelo contrário, o fato de ele ter se dedicado à repressão, aqui a política interna, uma repressão, ele teve permanentemente envolvido. O treinamento militar, Bruno, é um treinamento que lida permanentemente com a morte, com a eliminação do semelhante. Isso, o militar canta diariamente isso, as canções militares são isso, a justificativa da morte, vou eliminar, vou matar, sabe, posso morrer. Isso é não adianta, por mais que a gente que tenha críticas ao que os militares fizeram na história do Brasil, isso não basta para a gente negar que a natureza da profissão é essa, é de lidar com a eliminação de vidas. E está usando equipamentos, atirando, praticando, pensando sempre no melhor jeito de mostrar força, nem sempre conseguindo, a meu ver, o esquema de defesa do Brasil é extremamente falho, né? É uma preocupação muito mais voltada para o controle interno da sociedade brasileira do que exatamente para a defesa externa, haja vista, aliás, eu estou escrevendo sobre isso agora, essa dependência de armas e equipamentos que está estabelecida no Brasil. O nosso país não dispõe de forças armadas autônomas. Chegou a comprar agora, a última notícia dessa semana, fazer uma compra de 4,5 bilhões de euros de helicópteros estadunidenses, só de helicópteros sofisticados, né, comprados nos Estados Unidos. Nem Jeep, aquele Jeep militar, o Brasil fabrica. Comprou agora, o Exército comprou 400 Jeeps da Itália. Ou seja, é uma dependência muito profunda essa. E por mais que o militar, Bruno, não esteja, digamos assim, não tenha um roteiro de grandes perdas em guerras concretas, em guerras reais, nós temos uma inserção nesse esquema mundial, que é um esquema pavoroso, um esquema muito, muito agressivo, muito sangrento, né? O militar brasileiro, até o presente, integra o esquema da OTAN, que é o esquema mais sangrento imaginável, capacidade de destruição de muitas sociedades, um histórico de destruição de muitas sociedades. Manuel, aliás, acho que a semana passada ou retrasada, Israel anunciou a venda de fuzis para o Exército Brasileiro. Não sei se essa venda já se confirmou, mas foi anunciada nos jornais de Israel. A presença evangélica dentro das Forças Armadas ajuda as Forças Armadas a ter essa posição tão pró-Israel, a ponto de rejeitar, na prática, uma posição da própria Presidência da República e do Ministério de Relações Exteriores de interromper as negociações com Israel?
Olha, essa compra foi suspensa. O presidente suspendeu a compra. Realmente seria uma coisa inimaginável o presidente condenar a política agressiva, genocida de Israel e facilitar o armamento israelita através de compras. Né? Então, isso foi suspenso. Agora, importante dizer o seguinte, que a indústria bélica, a indústria de defesa de Israel, ela está presente em todo o aparato ocidental. Israel fornece insumos e produtos que integram o armamento do Ocidente. O que eu acho, o que eu sustento, é a necessidade de o Brasil ter autonomia nesse processo. Tem cabimento nenhum nós não termos, pelo menos não buscarmos objetivamente, sabe, uma produção própria de equipamentos avançados. Até chip, você comprar do esquema da OTAN, até chip, nós deixamos, ainda não entramos efetivamente na corrida espacial e ficamos à margem da corrida nuclear, mas isso deveria impedir que o país avançasse objetivamente no sentido de autonomia das comunicações, que envolve aí a política satelital, a inteligência artificial, que não tivéssemos uma grande capacidade de produção de drones, de mísseis, inclusive de mísseis de muita velocidade, né? Sabe, e de grande alcance. Isso tudo consta de um receituário básico para a defesa brasileira, para a defesa de qualquer país, sobretudo do Brasil. Talvez a debilidade maior desse sistema nacional seja a supremacia que é dada à força terrestre. Como se são quase 800 unidades militares, poderia ser muito mais reduzido, e a ênfase poderia ser dada à capacidade aeronaval, que implicaria, por exemplo, nós termos produção de aviões, produção de submarinos, de mísseis, produção de satélites, lançadores de satélites. Sem entrar nesses domínios, nós seremos eternos subalternos, né, dos Estados Unidos, que protagonizam o sistema da OTAN. Não estou me ouvindo. Desculpe. Sempre acontece. 1 hora de conversa, 1 hora a gente esquece de apertar o botão aqui. O Júlio Menezes pergunta como anda o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro. Olha, as notícias é que há sempre reclamações sobre cortes orçamentários, mas a notícia é que se desenvolve bem. Agora, eu, pessoalmente, não me animo com isso. Né? Os franceses nos vendem há mais de 100 anos equipamentos avançados, sem que isso tenha representado, sempre prometendo autonomia, capacidade de produzir, né, meios próprios depois, e nunca garantiram isso. Então, os trabalhos em Itaguaí, o que sai nos jornais, estão animados, estão avançados, mas eu não quero crer que isso vai representar vai ter um peso extraordinário na capacidade nacional. Olha, quem compra armas do estrangeiro
vende a alma ao diabo. Vende a alma ao diabo. A manutenção dessa super arma, que é o submarino nuclear, ela só será feita com o acordo de quem nos vendeu. E para usar armas compradas, até mesmo essas coisas mais simples, como esses helicópteros, a manutenção desses helicópteros nos atrela a um esquema não será necessariamente um esquema libertário, um esquema interessante para o domínio, para a autonomia, para o desenvolvimento autônomo e soberano do Brasil. Portanto, em princípio, eu sou contra a produção de equipamentos sofisticados desses países imperialistas. Isso não nos ajuda. É uma defesa fajuta, é uma defesa capenga, limitante, ela contradiz com o discurso de soberania, discurso do Estado brasileiro de soberania. Não há compatibilidade entre a política externa e essa dependência de máquina, de armas e equipamentos. Ou seja, o senhor está dizendo que o Brasil devia começar a olhar de baixo. Quais são os equipamentos que a gente já pode produzir e ir sofisticando progressivamente, é isso? E talvez por isso também... Desculpa. É exatamente isso, Haroldo. Não há justificativa para que não tenhamos um avião totalmente fabricado no Brasil. Não tem qualquer justificativa. Não há explicação para nós não termos um bom parque industrial, um parque náutico, para que nós fabriquemos navios e armamentos capazes, não tenhamos uma boa produção de drones avançados, essa história de não termos o hipersônico, sabe, o míssil hipersônico, isso é uma coisa vergonhosa, colocando em xeque a política de desenvolvimento científico, tecnológico e industrial.